noite a todos. Estamos de volta com as atividades da Sala de Autores e Lançamentos. E a nossa atividade de agora é de Literatura e História. Chamo então os nossos convidados. Luana Chabib. Ela é pantaneira de Corumbá, jornalista e publicitária com vasta experiência em mídias digitais. Júlia Sécula. Nascida em Curitiba, criada na China, é economista e cientista política formada em Londres. E ele, que já esteve no Flipostos presencial, Jorge Caldeira, autor de 15 livros sobre história brasileira, coordenou o trabalho de equipe para juntos escreverem um livro, Brasil, Paraíso Restaurado. Sejam bem-vindos. Obrigada. Fiquem à vontade para iniciar a atividade. Tá certo. Eu tô mudo. Estamos te ouvindo, Jorge. Pode falar. Então, boa noite. Prazer estar de volta a Flipostos. Dessa vez em boa companhia, a Júlia Sécula e a Luana Chabib, trazendo um livro que eu acho que enfim, ele é o primeiro livro que eu escrevo, não em equipe. Eu já tinha feito um livro em equipe, A Viagem pela História do Brasil, lançado em 1997. Mas esse tem uma dimensão muito peculiar. A gente formou uma equipe para tratar de um tema que é a ligação entre o passado brasileiro e uma nova forma de economia que está nascendo e se impondo no mundo, que é a economia baseada na produção natural, na economia limpa, na economia equilibrada, carbono neutro. Ela tem muitos nomes, mas basicamente é a economia que produz sem destruir a natureza, portanto produz com muito mais intimidade na relação com a natureza, tirando menos, devolvendo menos, para que enfim, a vida possa continuar sem que a interferência do homem a destrua. Esta é uma possibilidade, é um tema que eu acompanho há muitos anos, mas era uma possibilidade, vamos dizer assim, e acho que até hoje é entendida no Brasil como uma possibilidade reservada apenas para poucas pessoas que eram sonhadoras, utópicas, que não tinham muita noção de entender o que estava acontecendo no mundo e que se transformou, de repente, num modo de dirigir a economia, que é um modo de dirigir a economia que está se impondo no mundo inteiro, né? O carbono neutro hoje é o norte da economia mundial. Então, para esse tema, tem alguma coisa do passado brasileiro e muita coisa do futuro brasileiro. É a primeira vez que eu escrevo um livro que essencialmente envolve futuro e não apenas passado. Então, essa é a razão central pela qual uma pessoa que tem a experiência que eu tenho falou, puxa, esse livro que envolve futuro tem que ser com gente que conhece o futuro. Então, eu fui conhecer e juntei uma equipe que é de gente que é de outra geração e que pode apresentar as coisas de um outro jeito. Né? Eu vou começar por ordem do tempo que eu conheci as pessoas. A primeira que eu conheci foi a Luana Chabib, com quem eu trabalhei na Revista Os Brasileiros. Então, eu acho que eu queria pedir para ela se apresentar a todos agora aqui no Flipop. Você está no mudo. Ó, tomando um baile do microfone. Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Luana Chabib. Todo esse projeto maravilhoso com meus parceiros aí, Jorge Caldeira, Júlia Sécula. Muito legal falar desse livro, uma feira, né, que fala de literatura, né, sob uma outra perspectiva, para, quem sabe, a gente falar de processo de criação, de construção, né, porque, como o Caldeira falou agora, realmente foi um processo diferente. Eu acho que foi muito generoso e desafiador, né, para todos nós, porque somos 3 pessoas
que vem de referências diferentes, mas com muita disposição e muita vontade de construir algo em conjunto, olhando justamente para esse futuro, né? O que é o futuro? O que a gente tem para esperar, né? Do que vem? Quais são as visões possíveis, contemplando a história e contemplando dados, entendendo culturas. Então, tipo, foi um processo muito rico. E da minha parte aqui, ressaltando que, para além de ter sido um processo rico em termos de conteúdo, foi um processo rico em termos de humanidade, porque, enfim, são duas cabeças brilhantes, o Jorge Caldeira enfim, consolidado o nome, né, uma pessoa à frente aí, né, enfim, sempre propondo debates e visões, né, da nossa história, e a Júlia, que é uma economista, uma energia nova aí, né, na visão do que pode ser esse futuro e tudo mais. Então, para mim, foi um processo muito generoso e muito maravilhoso que enfim, eu quero e estamos a continuar. É isso. Acho que a Júlia fala agora, né? Pois é, a gente está tentando se organizar aqui. Bom, eu vou me apresentar então também. Eu sou a Júlia, como aquela já falou no início, eu sou economista e cientista política. E conheci esse projeto através do Caldeira. Na verdade, foi um almoço que a gente teve no início de 2019, que tinha outro objetivo, outro evento que eu estava organizando. E ao longo do almoço a gente começou a falar sobre o Brasil, né? E o Brasil, história do Brasil, economia, futuro, uma série de coisas. A almoço acabou durando mais tempo e logo depois do almoço, talvez 2 dias depois, 3 dias depois, eu mandei o mapa que está na capa do livro. No caso, esse mapa é aqui. A gente vai conversar mais sobre isso depois. E o Caldeira não respondeu, então eu achei que, bom, eu mandei um mapa estranho, foi para o ar, basicamente é isso. Só que uns 4, 5 meses depois ele me convidou para uma reunião onde a Luana já estava, para me convidar para esse projeto do livro. Eu acho que reiterando muitos pontos da Luana, um processo muito generoso. E obviamente no meu caso meu primeiro livro, espero que não seja o último, e é um processo realmente que agregou muito e espero que para os leitores também vai fazer a mesma coisa. Caldeira. Não, eu vou começar, você é mentirosa, eu vou começar de novo, está aqui o livro, está aqui o mapa, né? Esse mapa aqui, de fato, a gente almoçou, foi dia 9 de abril de 2019, o almoço. A Júlia mandou esse mapa algumas horas depois. Vocês estão vendo o mapa aqui, não sei se dá para ver no detalhe, mas vocês estão vendo um Brasil muito grande, uma coisa que parece África, e umas coisinhas marrons lá em cima, onde usualmente estão os Estados Unidos, Europa, os territórios do norte. Esse mapa, ele é um mapa feito com novos conceitos. Como é que ele foi feito? Cada centímetro quadrado desse mapa representa quanto de vida se produz num determinado território do planeta. Como esse mapa, como o mês que está aqui é verão, é janeiro, o Brasil é gigantesco porque o Brasil é o centro da produção da vida no planeta durante o verão. E a África é pequenininha porque a África é grande porque lá se produz vida e em cima no norte não se produz vida. Esse mapa é o contrário, não foi feito por brasileiros esse mapa foi feito por gente que está fazendo novas métricas econômicas, que são as métricas que associam a produção econômica futura à produção que a natureza já faz. Quanto mais a natureza já produz, mais vai ser a produção no futuro. A produção do futuro dependerá da natureza. Então, basta ler esse mapa para entender que o Brasil é o centro da economia natural, o centro real de uma economia que está sendo criada. Esse mapa, assim que eu recebi, eu falei, puxa, eu vou usar na apresentação que eu combinei de fazer com a Júlia. Então, o mapa acabou sendo
o ponto final da apresentação que eu fiz em junho de 2019, num seminário que a Júlia tinha organizado, né? Já estava usando. E desde lá ele vem sendo usado, está aqui hoje, a gente está explicando para vocês, leitor, hoje, possíveis leitores, gente interessada hoje, como é que esse mapa é um mapa de futuro da economia, de perspectiva econômica brasileira e, mais ainda, como que o mundo está fazendo mapas como esse, como que o mundo está percebendo que o Brasil é o centro de uma nova economia. Dito assim, como eu estou dizendo, parece que eu estou falando um absurdo, que eu estou falando uma coisa nacionalista, que eu estou tendo um delírio, né? Mas eu acho que é importante a leitura desse livro, é cada vez mais importante a leitura desse livro, por quê? Quando ele começou a ser feito, quando nos reunimos pela primeira vez, a Luana, a Júlia e eu, que foi em outubro do ano passado, portanto faz um ano e um mês, esse mapa era um exotismo, no sentido de que estava muito longe de parecer algo, enfim, que tivesse relação importante com a economia diária, com a vida comum e com as perspectivas econômicas do planeta, né? E assim era, quer dizer, esses novos modos de pensar, o livro, todos os gráficos, todos os mapas, todos os infográficos desse livro, e tem muitos, são coisas feitas com novos modos de pensar, novas expressões do pensamento com relação à economia mundial. Então você tem isso de muitas e muitas maneiras no livro, estou aqui procurando uma delas para vocês entenderem, né? Outra forma de ter esse tipo de pensamento são, por exemplo, esses mapas aqui, olha. Isto aqui são mapas, são gráficos, infográficos, todos eles de Big Data, da produção nova, da evolução das matrizes energéticas do mundo. No passado, da década de 2000 até de 2019, ou 18, dependendo do país, e o que vai acontecer no futuro. Todos eles mostrando a mesma tendência. Nesse caso, nós estamos falando de energia. Um mundo de energia limpa, solar e eólica, dominando a produção energética, um mundo de carros elétricos que vão usar essas fontes de energia, um mundo de fábricas que não poluem, um mundo de produção que deixa pouca pegada. Quer dizer, você produz pouco lixo no decorrer do caminho e produz pouca transformação de material que é jogado para ser reciclado na natureza. Esse é o futuro econômico, que é unânime, já era previsto, mas era uma utopia quando a gente estava começando o livro, tanto o mapa quanto os gráficos eram utopias já presentes na vida econômica de alguma forma, porque já tinha energia eólica, já tinha energia solar, já tinha toda a métrica chamada ESG, que é o equivalente desses mapas para contabilizar valor econômico da natureza em ativos financeiros, né, que já era uma métrica relevante, muito empregada enfim, em seguradoras, fundos de pensão, tudo isso está no livro, vocês vão poder ver, mas ainda não tinha uma ligação, a liga que faltava para um salto real numa direção de futuro. E, por incrível que pareça, esse livro sofreu uma transformação radical. A gente tinha deixado ele pronto no dia 5 de março de 2020, a data de entrega para a editora. E o livro estava pronto. Uma das últimas coisas que aconteceu quando a gente estava fazendo o livro foi, em 11 de dezembro de 2019, a União Europeia anunciou que esse tipo de pensamento, esse tipo de métrica e esse tipo de objetivo de chegar a uma economia de carbono neutro, que era uma coisa que alguns estados tinham metas secundárias, passava a ser o norte de planejamento estratégico da União Europeia. Passava a ser o guia para o futuro. Substituía os antigos indicadores, que eram PIB, crescimento econômico, coisa do gênero, por indicadores de metas de equilíbrio ambiental, um programa denominado Green Deal, que é um acordo para todo mundo
ou seja, investidores, empresários, empreendedores, funcionários e pessoas que necessitam de ajuda social, transitar por uma nova economia. Quando isso foi anunciado, ainda não era um anúncio, enfim, de uma intenção que isso ia ser assim, mas ainda faltava muita coisa para ser negociada. Assim ficou quando veio a recessão da Covid. Veio a recessão da Covid, nós três nos reunimos e falamos, vamos voltar atrás e começar do zero para responder a uma pergunta, que era uma pergunta muito sensata em março de 2020. Será que a recessão vai atrasar tudo isso que nós estamos vendo como futuro? Ou seja, o petróleo vai ficar barato, vai faltar dinheiro, ninguém vai querer investir, então vai dar para trás a transformação que estava acontecendo na economia, né? E essa era a hipótese mais provável quando a gente começou a pegar dados. Ou será que isso vai se acelerar? Né? O livro traz o retrato do que aconteceu nesse período, que é um período que está sendo um período de transformação radical na organização da economia mundial, e que a gente pegou na nascença porque a gente estava focado especificamente em responder essa pergunta nos meses que durou o começo da recessão no Covid. Então, no meio daquela pandemia, daquela loucura de notícias, cada um no seu nicho, tivemos que nos separar, enfim, tudo online e só com os instrumentos eletrônicos de pesquisa, porque a biblioteca ficou longe, enfim, essas coisas, a gente começou a perceber, os dados que começaram a chegar eram dados de uma transformação acelerada. Aonde que estavam? Nas bolsas, os investimentos ESG começaram a render mais do que os investimentos normais, então as pessoas começaram a perceber que tinha um sentido de mercado de capitais naquela traquitana toda. O que é visível disso, empresas como a Tesla, por exemplo, que é de carro elétrico, se valorizaram tremendamente, enquanto as de carro comum o valor caiu. Então hoje a Tesla o valor de mercado dela é maior que a Ford, a General Motors e a Toyota somadas, né? E era maior, mas pouco maior que a da General Motors quando a recessão começou. Então esse é um exemplo de aceleração. Energia solar, tem empresa de energia solar valendo mais que a Exxon, que é a maior petroleira dos Estados Unidos, né? Então, isso é nos mercados. O dinheiro fluiu para os fundos ESG. E os grandes estados nacionais começaram a reagir a essa situação, mudando e ampliando o poder da transição para a economia verde. Primeiro veio a União Europeia, que em maio de 2020 anunciou que 2 trilhões de euros, que é o dinheiro reservado para a recuperação da economia europeia na recessão, só seriam liberados mediante o cumprimento de metas ambientais para chegar ao plano de 2050 com economia equilibrada. Então, todas as empresas interessadas, seja uma companhia aérea, seja um restaurante, ou o que for que fosse pegar dinheiro da economia da Comissão Europeia nesse programa, tinha que ter metas ambientais e ter que associar o seu pedido de empréstimo ao cumprimento de metas ambientais. Isso acelerou brutalmente a confiança na transição e aumentou o investimento na transição. Então, a hora que a gente teve certeza de que essa era a tendência mundial, que as coisas estavam acontecendo nessa direção, a gente fechou o livro foi publicado em setembro de 2020, o livro chegou às livrarias já com o título que tem, Brasil Paraíso Restaurável, pela razão central de que o Brasil do futuro é o Brasil que está no mapa da capa. Então, o Brasil vai ser o palco maior de uma economia na qual a natureza é o valor maior na produção econômica, né? Muito bem, isso é otimista? Não, isso não é otimista. Por quê? Porque o Brasil, que tem o maior potencial para a economia de carbono neutro, é também o país que menos se prepara para essa realidade em todo o mundo, né? O que quer dizer se prepara para essa realidade? Em setembro, com o livro publicado, 2 semanas depois do livro publicado, o presidente da China,
foi à ONU dizer: senhores, a China, que já tinha um fortíssimo comprometimento com a criação de uma civilização ecológica, anuncia a data de 2060 como aquela onde chegaremos a um equilíbrio ambiental. Isso quer dizer que o governo da China passou a seguir e se alinhar com a União Europeia. Em outubro, o governo do Japão fez uma declaração de: senhores, o Japão se compromete com a data de 2050 para o equilíbrio ambiental. Todos os programas, todo o norte de planejamento estratégico, todo o dinheiro, todo o esforço da nação será voltado para o cumprimento desses objetivos. E agora, nesta semana, em 11 de outubro, a primeira providência do presidente Biden foi avisar que no dia da posse ele vai voltar aos Estados Unidos para o Acordo de Paris, vai voltar para a Organização Mundial de Saúde, portanto vai se comprometer com determinados objetivos, e que o plano dos Estados Unidos, aonde se produz muito petróleo, é muito mais difícil fazer as coisas, é chegar a 2050 com uma economia de carbono neutro, né? E para isso ele vai investir 2 trilhões de dólares, vai mudar a produção da economia, vai criar o que ele chama de empregos verdes, renovar, tirar os subsídios dos combustíveis fósseis, enfim, é um programa pesado e forte. Tudo isso aconteceu entre a gente começar a fazer esse livro e essa semana. Então, nós vivemos, por baixo da crise da Covid, uma radicalíssima transformação na organização do mundo na direção de uma economia limpa, né? E ninguém sabe disso no Brasil. Isso é que é chocante. Por quê? Porque o Brasil ficou dormindo, porque o nosso governo não fez nada nessa direção, né? Nosso governo é negacionista, os governos locais também não, que poderiam fazer muita coisa, também não fizeram. Essa questão é tida aqui no Brasil como assunto para turistas, para pequenos passeios ambientais, para observação platônica da natureza. Quanto no resto do mundo, virou, está virando cada vez mais, e é isso que até me assusta um pouco, né? Porque como a gente teve que acompanhar isso durante esses meses, você fica achando que a coisa é normal. Agora, quando você volta ao ambiente brasileiro e não tem obrigação de estar acompanhando esse debate minutos a minutos, a coisa fica, para mim, pelo menos, assim, fala: puxa vida, descobri um negócio, descobrimos, trabalhando juntos, que é importantíssimo e que pouca gente sabe, né? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo com esse livro, um fenômeno curioso, porque ele traz muita novidade, que não é novidade no resto do mundo, mas é muita novidade para o que é no Brasil. E ele traz essa novidade de 2 jeitos distintos, e aí eu vou pedir para separar as coisas. Ele tem uma visão que vai para dentro do Brasil, né, visto como paraíso no passado, que é a da Luana, que viveu muita coisa. Nesse ano ele tem uma visão do mundo que está mudando sem que o Brasil mude. E aí eu acho que eu vou começar pela Júlia. A Júlia, para quem não sabe, né, a Júlia, eu vou fazer a biografia dela para ela não ter que fazer. A Júlia nasceu em Curitiba, tem 27 anos agora. Ela foi para a China na infância, então ela foi educada falando português em casa, mas educada em mandarim e inglês. No começo da adolescência, saiu da China, foi para a Índia e para o Sri Lanka. Estava vivendo um momento de revolução, enfim, era uma coisa bem agitada. De lá saiu para fazer colegial na Alemanha. Da Alemanha foi fazer faculdade de Economia e Ciência Política em Londres. Daí para trabalhar no mercado financeiro, veio dar uma paradinha aqui no Brasil, já aceita como aluna de Stanford. Então foi roubada nos 44 do segundo tempo, essa experiência toda do que está acontecendo no mundo foi roubada para que viesse o livro. Então, ela tem muito a contar sobre tudo isso que eu falei até agora. Júlia, talvez. Bom, eu acho que com certeza eu posso trazer esses exemplos todos, mas agora, quando você estava falando, eu acho que o espaço que eles
tem aqui nessa feira, né, de pessoas que entram nesse tipo de plataforma, eu acho que já estão muito apaixonados por livros. Eu acho que antes de entrar mais no conteúdo, eu queria gastar um tempinho só falando como, de fato, a gente construiu o livro e quais eram as coisas que a gente pensou em incluir, né? Porque eu acho que, para quem ainda não viu o livro, ele é um livro muito colorido. Como o Caldeira falou, a gente tem muitos gráficos, mas a gente também tem muitas imagens. Né? Se a gente for olhar gráfico, imagem, tem um pouquinho de tudo. E, além disso, tem essas duas narrativas, né? Tem a histórica mítica e também tem a outra que é mais econômica ou baseada em dados. Mas uma outra coisa que a gente fez foram as aberturas dos capítulos, né? Então, para quem realmente é apaixonado por livros, eu acho que talvez a gente passar um tempo explicando algumas dessas coisas também, né, pode ser interessante. Luana, eu não sei se você quer falar alguma coisa das aberturas, né? Já que você foi a grande cabeça desse processo. O que dizer, né? Eu estou pensando aqui nas coisas, enfim, estou pensando como seria, na verdade, se a gente estivesse fazendo esse evento lá em Poços e a gente junto, né? Porque, inclusive, fugindo um pouco da deixa da Júlia, tipo, como é diferente estar lançando um livro, né? Durante a pandemia, né? Durante esse processo. Então, o Caldeira narrou aí o desafio de fazer o livro, né? E de alterar, ter que mudar tudo, mudar os planos, refazer as coisas. E a Júlia está puxando esse outro lado, né? Imagina, falar de economia. Imagina só, você trazer números e dados do mercado no meio de uma pandemia, onde um vírus, né? Uma crise ambiental, né? Porque a crise do coronavírus é a crise, né? Tipo, é uma crise ambiental. Ela acabou paralisando as economias do mundo inteiro. Então, tipo, foi uma tarefa insana, né? E aí, enfim, o livro como um todo foi um processo muito, né? Tipo, desafiador e eu acho que as epígrafes aí que a Júlia fala deixou, né? Fez a deixa. Elas expressam um pouco desse tempo urgente, né? Então, onde a gente teve a demanda ou a vontade de que tivessem, né, estivessem expressadas todas as vozes, assim, de pensadores, de psicanalistas, de pensadores das ciências humanas ou trovadores da resistência, sabe? Desde a Bianca Macondo, que é a Bicharte, que é uma gênia, sabe? Uma poetisa, que você pode ver os trabalhos dela no Instagram, até, tipo, sei lá, todos os clássicos, né? As vozes de um tempo do Brasil, né? Que a gente está narrando nessa linha de tempo. Mas eu fico imaginando, assim, se a gente tivesse os três junto com uma plateia envolvida, apaixonada por livro, quais seriam as outras narrativas que a gente ia partir desse livro, né? Porque é uma coisa que a gente sempre discute os três, né? Como que esse livro é um start, né? Ele é um iniciador de conversa. Ele é um ensaio que você pode achar que é super otimista, que fala de um mundo possível, de possibilidades da economia limpa, que fala de casos mundo afora, de como transformar as visões ou de como acelerar esse processo, e ao mesmo tempo ele é um livro que constata, né, que não é um caminho que você pode negar, né? Então, isso que o Caldeira falou, né? A gente vive num governo negacionista, onde dados, números e uma visão de Brasil são omitidas, são negadas, mas
A verdade é que tá dado. A crise do corona acelerou um processo, a gente precisa discutir natureza, a gente precisa discutir a produção da natureza, a partir da natureza, as fontes de energia limpa, a gente precisa discutir o modo de produção no país, e a gente precisa discutir futuro. E é muito engraçado, né? Porque o momento é tão intenso, né? Tanta notícia, tantas crises possíveis, né? Econômica, política, todas as crises do universo juntas, e aí, de repente, tipo, a gente fica, né? Tipo, às vezes pessimista ou sem ação, né? Mais do que pessimista ou otimista, né? A gente vive essa crise de confiança, né? Não sabe como que vai ser o futuro, como agir com as instituições. Então, é um momento que é muito importante a gente se apropriar de todas essas narrativas, da gente juntar cabeças diferentes, da gente pensar Brasis possíveis, da gente refletir essas dinâmicas que acontecem na nossa cidade, que acontecem na nossa comunidade, que acontecem no nosso país, que acontecem no país vizinho, para entender e agir, né? Porque como está no livro, a gente tem uma oportunidade, e é uma questão não tem escolha, né? Ultimamente eu tenho pensado assim, que vai rolar, já está rolando, essa economia fundamentada, né, tipo, economia mais limpa, né, fundamentada em energias, né, renováveis, tudo isso já existe. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode transformar no nosso entorno, na nossa existência, ou o que a gente pode cobrar de meta ambiental, o que a gente pode cobrar de governança de uma empresa, o que a gente pode fazer de fato, né? Porque trazer também para a gente essa responsabilidade, enfim, fugindo e trazendo um pouco do que é a complexidade desse nosso processo aí criativo de três cabeças malucas, pensantes e com vontade de Brasil, né? Sim, mas eu acho que é bem isso, mas talvez na minha cabeça, até aqui, a gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas agora é o momento. Para mim, uma coisa que eu fiquei repetindo é que as epígrafes, de certa forma, a gente está falando de duas grandes transformações no livro, né? É a história do Covid, que a gente conta através das epígrafes, as aberturas dos capítulos, né? A gente conta essa história de como ele foi espalhando pelo mundo, a gente tem os tweets, a gente tem as reações, e isso junto, obviamente, com outras frases, outras palavras de outros pensadores de outros tempos, mas para mim é um pouco essa grande transformação que está como abertura, ou talvez ponto de partida até psicológico para as pessoas começarem a entender a mudança maior, né, que está por vir, que a gente mostra da mesma forma como, e aqui entram talvez um pouco os casos que a gente cita no livro da Índia, China, Alemanha, Estados Unidos, e as lições que a gente pode tirar dessas experiências. Eu acho que todo mundo, e a forma mais concentrada que alguém talvez consegue entender essa dinâmica de transformação e o sentimento de o que a gente vai fazer para se posicionar bem, a crise de Covid mostrou isso muito bem, né? A gente ficava sentado em casa, olhando a televisão, vendo como os casos estavam espalhando na China, foram para a Europa, os vídeos da Itália, depois dos Estados Unidos, depois do Brasil, né? Um pouco dessa transformação da economia limpa, a gente hoje, obviamente, tem elementos totalmente diferentes, até porque é uma coisa positiva e o Brasil está super bem posicionado, etc. Mas mesmo assim, eu acho que vale a reflexão de como a gente se sentiu diante dessa grande transformação, nessa grande quebra de paradigma que aconteceu por conta do Covid, e como a gente pode usar isso como lição para as outras grandes transformações que já estão acontecendo no mundo, pelas quais alguns o Brasil está mais preparado do que outras. E eu acho que para mim é um pouco esse jogo que a gente faz no livro com as aberturas
e com o conteúdo do livro. É essa brincadeira com o leitor quase de despertar essa sensação de como é que se prepara para essas grandes mudanças no mundo. Algumas são positivas, algumas são negativas, algumas são mais rápidas, algumas são mais lentas. Mas como é que a gente pensa sobre isso? Não sei, é um pouco uma linha de pensamento que nos últimos dias eu fiquei refletindo e agora, já que a gente tem essa oportunidade para conversar, queria trazer isso para vocês. Não sei, Caldeira, você tá cético? Eu estou pensando assim, não estou cético, estou pensando o seguinte, você que está nos assistindo agora, que não sabe o que tem no livro, está vendo tudo isso e está pensando, puxa, que coisa, cada um está falando de uma coisa, cada um está vendo de um jeito de outra coisa, etc e tal. Pô, afinal, o que tem nesse livro? Então, eu acho que, sim, ele é um livro múltiplo, como vocês podem ver, um livro que tem vozes diferentes e pensamentos variados, mas ele tem um tema único. Esse tema único é uma transição que está acontecendo no mundo, uma transição cada vez mais rápida, que eu falei do aspecto econômico. Agora eu vou falar um pouco de como que é a segunda coisa que está no livro, nessa multiplicidade de vozes, que é a multiplicidade do planeta em tempos de Covid. Está registrada ali, mas que precisa ser assim. Segunda coisa que o livro traz, além de mostrar as modificações que estão acontecendo no mundo, é qual é o lugar do Brasil nessas modificações que estão acontecendo no mundo. Por isso que o livro chama-se Brasil, Paraíso Restaurado. Por que isso? Porque o livro mostra um gigantesco potencial para o Brasil, um potencial de liderança mundial de economia, batendo a nossa porta. Falando assim, todos vocês vão dizer, imagina, mentiroso, estamos aqui na Covid, esse governo faz isso, o político A é assim, o político B é assado, ninguém presta, enfim, esse caos que está o país faz com que as pessoas duvidem muito, e com toda a razão, quando alguém diz, puxa, está acontecendo uma coisa lá fora e não aqui dentro, porque o Brasil não está sofrendo tão depressa certas transformações econômicas, e isso que está acontecendo lá fora é extraordinariamente bom para o Brasil. Tão bom que o título do livro é Brasil, Paraíso Restaurado. Por que paraíso? Aí nós temos duas coisas. O livro entra no lado histórico, porque paraíso foi a primeira ideia que ocorreu aos europeus quando chegaram a esta terra, foi dizer o paraíso terrestre está aqui. Está assim na Carta do Caminha, assim, o Colombo escreveu isso na América, os indícios do paraíso, natureza exuberante, pessoas nuas e inocentes, que vivem antes do pecado original. Essa foi a primeira impressão que a Terra causou aos europeus que escreveram sobre ela, e foi uma impressão duradoura. Ela durou até o século XVIII. Então, uma parte do livro mostra como que as pessoas foram, primeiro, adentrando nesse território com a esperança do paraíso, colocaram o paraíso bíblico, os mapas do Brasil, até os meados do século XVIII, tem centenas de mapas do Brasil que tem um lago e 4 rios. Saindo desse lago, esse lago está em algum lugar próximo onde hoje é o Pantanal, vou explicar por quê, e os 4 rios iam um para o norte, um para o sul, um para o leste, outro para o oeste. Isso não é uma representação geográfica, isso é a descrição do paraíso na Bíblia. Era feita assim de propósito para lembrar que o paraíso deveria estar em algum lugar daquele território e que as pessoas não tinham chegado lá. Então, essa impressão de fertilidade, de exuberância, de inocência, foi uma impressão duradoura e correspondia a uma coisa que a vida europeia conhecia, que é poder gente vivendo na natureza sem passar fome, sem muita proteção, praticamente nu, com pouca casa, rodando dentro daquele ambiente, e mais os únicos que sabiam andar ali dentro. Quer dizer, enquanto os índios viviam bem dessa maneira, um europeu que chegasse, se não tivesse apoio do índio, morria de fome. Ele não sabia, comeria uma planta venenosa, se meteria com o bicho que não deve, etc. e tal. Então,
O europeu dependeu de quem estava aqui para viver por 200 anos. Quem estava aqui foi quase sempre Tupi-Guarani, porque fazia parte da cultura Tupi-Guarani que as mulheres se casassem com homens vindo de fora, né? Isto é o que fez o Brasil. O casamento de Catarina de Guaibim-Pará, depois Catarina Paraguaçu com João Ramalho, com o Caramuru de Bartira com João Ramalho, o Vasco Fernando de Lucena com várias índias e por aí vai. Quer dizer, esta fusão cultural também se completou com a ideia que os Tupi-Guarani tinham de que havia uma terra sem mal, que era um pedaço dessa terra que era muito fértil, mais fértil ainda do que aquilo tudo que já parecia muito fértil para os europeus, que haveria uma idade do ouro, um tempo onde você não precisava trabalhar, onde a alma estaria tranquila e o equilíbrio seria fácil, etc. Então, essas duas visões culturais, tanto a Tupi-Guarani quanto a europeia, geraram uma impressão de fartura, que era uma fartura real, porque a natureza no Brasil, como mostra o mapa atual, né, ela é como se fosse um paraíso. Já era assim. Então, os mapas do paraíso, que no Brasil como paraíso, que olha aqui, olha, isso aqui é um mapa de 1600 que tem 4 rios saindo, né? Não, está mais em cima, peraí. Ops. Eu sou ruim de câmera. Então, tá vendo aí? 4 rios em cima de onde está escrito Brasil, um lago, 4 rios saindo, o paraíso bíblico. Tá, a gente traz essa noção. Bom, esta noção perdurou até o momento que o homem descobriu a produção industrial, carvão, começou a emitir carbono. O Brasil, como não tinha carvão mineral e não tinha petróleo, deixou de ser a terra da abundância. Olha aí, ó, muito bem, alguém mais competente que eu. Esse é um dos muitos mapas do Brasil, tem uns 10 no livro, onde o Gênesis da Bíblia é representado como parte do território. E aí o Brasil, não no século XIX, não tinha carvão, no século XX não tinha petróleo, acabou se arrumando para produzir e fazer produção industrial com o que tinha. Carvão, vegetal, saído das matas, até meados do século XX, foi a principal fonte de energia do Brasil, né? E hidrelétricas, ao longo do século XX, se tornaram cada vez mais importantes. O que deu uma matriz de energia e de consumo de energia completamente diferente do resto do mundo até hoje. Então, o Brasil, por causa da sua situação histórica, criou uma matriz energética muito diferente do resto do mundo, muito mais utilizadora de produtos da natureza e muito menos utilizadora de fósseis e da queima de fósseis do que a média do mundo. Muito bem, fizemos isso para sobreviver. O que acontece agora no mundo? O planeta está querendo fazer isso. Então, a base brasileira é muito melhor do que qualquer outra base existente no planeta para fazer a transformação na direção de uma economia limpa. Essas metas que a União Europeia, a China estão anunciando para 2050, 2060, se o Brasil tivesse a mesma cultura e adotasse a cultura de temos que valorizar a natureza, temos que fazer a produção de um modo que não tira na natureza, temos que voltar às lições dos nossos nativos tupi-guarani, que tinham esse ideal de produção econômica como norte da sua atividade econômica, nós vamos nos dar muito bem com a nossa própria cultura passada. Então, esse é o lado pelo qual é Brasil paraíso restaurável. O paraíso que veio do passado, restaurável, porque nós temos uma oportunidade que está sendo dada pela economia do mundo, que está se esforçando tremendamente, fazendo todos os esforços que eu falei aqui, e isso cada vez mais será assim, para que a produção econômica vá nessa direção. Então, o Brasil tem essa ciência imensa, que é mérito dos nossos ancestrais, mérito do que se passou aqui, da invenção, porque matriz energética não é a natureza, é o homem agindo na natureza. Então, o homem, tanto o que era nativo quanto o europeu que veio depois, agindo na natureza brasileira,
criaram condições de uma produção econômica que tem muito uso de material da natureza. Por exemplo, no Brasil, 17% da energia do Brasil é etanol. Programa criado dentro do Brasil para substituir petróleo. Até hoje, o mais importante programa existente no planeta para substituir petróleo por combustíveis naturais, modelo e padrão de tudo que se faz no mundo pensando em substituição energética, né? Só nós não sabemos disso. Está aí a Júlia, as matrizes do mundo, a do Brasil, quase metade da energia produzida no Brasil, que é essa metade em verde e azul, é energia limpa. Do mundo, se ela agora mudar para o outro lado, na outra página vai ter a matriz do mundo, que é uma matriz completamente diferente da brasileira. Eles têm que fazer muito mais esforço para chegar na matriz energética parecida com a brasileira, que é o ideal do futuro do planeta. O resto do mundo vai ter que fazer muito mais esforço. Então, é um paradoxo. Quer dizer, o Brasil fez muita coisa, tem muito potencial para estar no mundo da energia limpa e, paradoxalmente, não sabe o que é isso. Não sabe que mundo é esse. Não sabe que isso está sendo feito. Não sabe que pode se aproveitar. Pior, muitas autoridades agem contra essa mudança, dizendo que isso não é importante, que não é assim, etc, etc, etc. Muito bem. O contraste entre o esforço cada vez maior que o mundo está fazendo para ir na direção onde o Brasil poderia ir mais depressa e a desfaçatez com que o Brasil está tratando essa realidade é o tema central desse livro. Por isso, o paraíso é possível, mas o restaurável depende da obra humana, né? E aqui nós estamos. Então, estamos num momento que é paradoxal, porque nós brasileiros temos, no momento, uma avaliação muito baixa do nosso país e do nosso potencial, e mais baixa ainda da capacidade do nosso governo, seja o central, sejam o grosso das administrações estaduais, de mudar as coisas, né? No entanto, nós temos capacidade cultural, porque nós temos uma herança passada, nós temos capacidade empresarial, porque a matriz que foi feita é produto da ação empresarial, nós temos alguma capacidade de governo, porque, por exemplo, o Proálcool o governo teve um papel importante na criação do Proálcool, né? Mas nós não usamos essas capacidades para o norte, para a bússola, para o paraíso restaurado, para esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino nacional. Nós estamos voltando a uma oportunidade que sumiu no século XVIII, no começo do século XIX, fim do século XVIII. E quando se fez a máquina, a natureza meio que foi deixada de lado e o Brasil deixou de ser pensado como uma coisa de grande potencial para ser uma nação desindustrializada, digamos assim. Passou-se o século XIX, passou o século XX, o Brasil conseguiu se industrializar e agora está chegando um momento do planeta onde o Brasil, sim, está sendo olhado como paraíso. Como paraíso a ser restaurado, como... esse mapa aqui, voltando ao mapa da capa, que nunca mais ver, isso aqui é o mapa que o investidor estrangeiro hoje olha e diz onde eu vou investir meu dinheiro em produção natural. 1, 2 e Brasil, né? Então, é aí que nós estamos. Esse é o momento que o Brasil está hoje. E o livro é uma chamada aos brasileiros, né, para que passem a pensar nessa possibilidade. O mais complexo do que existe no Brasil hoje é que a depressão conosco mesmo chegou a um ponto que, se eu falo isso que eu estou falando, a pessoa fala: esse cara aí está inventando besteira, está falando isso só para nos enganar, né? Está pensando que é assim e não é, está pensando que o Brasil vai dar certo, mas não vai. Enfim, há muitas razões para fazer isso, mas também há razões contrárias. E o ponto principal que eu acho das razões contrárias, e que acho mais importante, é o seguinte: o custo para ser negacionista era zero quando a gente começou a fazer esse livro, né? Os Estados Unidos eram negacionistas, uma das maiores economias do mundo, menor que a União Europeia, a maior economia de país, nação do mundo,
era negacionista e o custo era zero. Né? Vou sair do Acordo de Paris, mas sair do Acordo de Paris, não tem coisa, um monte de gente se sentia tentado a fazer a mesma coisa. O coronavírus, e não a vontade política, os eventos econômicos que aconteceram ao longo desse complicadíssimo ano, empurraram as economias do planeta a acelerar a transição para a economia ambiental. Elas estão fazendo isso como programa de governo. Né? A entrada dos Estados Unidos na lista desses programas de governo vai fechar as brechas para ser negacionista no mundo. As grandes economias do mundo vão estar alinhadas em torno do Acordo de Paris, com todas com seus programas e metas para equacionamento de questão ambiental, todas investindo em nova tecnologia, em nova transformação em produção natural, e, evidentemente, todas muito bravas com quem não fizer isso. Né? Então, como para você receber dinheiro de investimento, você vai precisar seguir metas ambientais, seja na China, seja no Japão, seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos, todo mundo que investe dinheiro vai pensar muito em metas ambientais. Né? Não tem conversa. Hoje já está acontecendo um fenômeno que é difícil dos brasileiros entenderem, que é detentores de grandes capitais ESG, que são esses capitais carimbados para investimentos ambientais, virem pedir, por favor, ao governo brasileiro para arrumar um pouquinho a situação para eles poderem pôr o dinheiro aqui, porque o Brasil está aquém das regras do investimento ESG. Isso aqui nem rating para investimentos financeiros. Não tem nota ESG, o dinheiro não vai. Então, o problema do Brasil hoje é perder investimento com gente querendo pôr dinheiro no Brasil, pedindo, por favor, eu quero pôr o dinheiro aí. Né? E como a gente não sabe, nós não sabemos, em geral, o que é investimento em ESG, por que essas pessoas vêm fazer pressão ambientalista, a gente fala, esses caras são uns hippies ricos que resolveram estragar o resto do mundo. Não, não são. São os condutores de uma nova economia, de um novo mundo, que estão, sim, preocupados em fazer que o planeta funcione sobrevivendo. Ou melhor, que o homem sobreviva no planeta. O planeta vai sobreviver ao homem se fizermos as coisas erradas. Então, essa é a mudança. Né? O Brasil, de fato, está meio fora desse ritmo de mudança. O Brasil está longe do resto do mundo. Né? Quando deveria ser o líder? Né? A única sorte que o Brasil tem, a grande sorte que o Brasil tem, é que se ele quiser fazer em 5 anos o que os outros têm que fazer em 40, e fazer sem grande esforço, que os outros têm que fazer com muito esforço, ele pode. Então, o Brasil ainda tem uma janela de uns 5, 10 anos que ele pode ser a primeira economia do mundo a chegar a carbono neutro, porque pode, porque a tecnologia permite, o solar está aí, enfim, plantar árvore e parar de destruir floresta está aí, não é a coisa mais difícil de fazer, não tem muita coisa. Biodiesel está aí, biomassa está aí, queima de cana está aí, capim-elefante está aí, enfim, as possibilidades do Brasil são no tamanho do espaço que ele ocupa nesse mar. Então, esta é a coisa importante. Eu acho que, eu tenho falado assim com pessoas velhas, da antiga geração. A Júlia fala tudo isso numa linguagem, e a Luana falam tudo isso numa linguagem que é bem diferente da minha, mas que eu acho que está no livro, talvez seja o caso de ouvir essas coisas delas agora, para que vocês entendam o quanto tem de novo em tudo isso. Eu acho que talvez tem alguns casos que eu queria trazer, porque obviamente essa parte estratégica é muito importante, eu acho que é uma reflexão muito, muito necessária para cada brasileiro fazer também, né? Qual o papel do nosso país, qual o papel do nosso país no futuro, né? Quer dizer. Então, mas além disso, eu acho que tem outras coisas que a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui entre nós, mas tem a ver com o relacionamento das pessoas com o conceito de energia, né? Infelizmente, fica bem alienado desse conceito justamente porque hoje as grandes fontes de energia são super centralizadas, né? Então, uma das coisas que a gente tenta também trazer no livro é um pouco essa experiência da pessoa normal. E como essa pessoa normal recebe essas transições, essas transformações
de energia limpa, né? Então, um dos exemplos que a gente cita no livro é um exemplo da Índia. Um dos estados da Índia é Rajastão, é um dos estados historicamente mais pobres, mas que tem alta incidência de sol. E, além disso, tem outros desafios, né? Eu acho que quando a gente olha para a renda média das pessoas lá, é algo em torno de 10 vezes menos do que a renda média do Brasil. Então, é uma pobreza severa em todos os sentidos. E uma das principais formas, uma das principais consequências disso é o uso de querosene nas casas, principalmente, obviamente, a mulher que está usando aquele produto, querosene, para cozinhar, para acender alguma lâmpada, uma luz, etc. E isso é muito perigoso. Primeiro, porque a fumaça que vem daí é perigosa. Segundo, porque muitos acidentes acontecem, aí a casa inteira pega fogo. E a outra coisa também é que isso não é barato. Então, o que acaba acontecendo é que as crianças que precisam estudar depois de anoitecer não conseguem, porque a luz não é suficiente. A pouca luz usando querosene é usada para cozinhar, para fazer outras coisas. Então, isso não permite à sociedade, só esse fato dessa dependência no querosene não permite à sociedade realmente sair daquela situação de pobreza, né? Então, uma mulher jovem resolveu que talvez uma das formas que a gente pode solucionar isso é trazendo laternas que são geradas por energia solar. Então, talvez, né, eu acho que cada um talvez já viu em algum momento, seja um carregador de celular que tem uma mini plaquinha solar, uma coisa do tipo, mas a ideia é essa, e justamente com essas laternas e outros tipos de placa solar, você podia ter uma geladeira em casa, você podia ter luz, né, fazendo que as crianças podem estudar, essas laternas também para as mulheres, muitas vezes saindo de casa para ir usar o banheiro comunitário, assim, da comunidade, era um grande perigo, justamente porque você só tinha essas laternas de querosene e tinha muita violência também por conta disso. Então, é um formato, na minha visão, é um exemplo muito poderoso que mostra que, tudo bem, a gente no livro trata muito dessa questão estratégica, justamente porque a gente acha que o Brasil pode ser o foco do mundo para isso, mas em termos de impacto para as pessoas no dia a dia também é imenso. A gente vê já alguns exemplos disso no Brasil. Tem algumas aldeias indígenas, por exemplo, que por conta da assistência médica para fazer os testes de Covid, etc., eles precisavam de alguma infraestrutura para ter uma geladeira, para botar os testes, para botar esse tipo de coisa. E tem uma empresa que está fornecendo isso e botando placa solar, para que aquelas aldeias tenham acesso a essa assistência médica também. Outro exemplo são as comunidades no Rio, tem uma comunidade específica, a Babilônia, que está começando um grande projeto, já começou, aliás, mas agora está ampliando, de placa solar para os moradores da comunidade. Porque os moradores da comunidade, apesar do que talvez a narrativa o jeito que as pessoas falam, que são conexões clandestinas, está tudo errado, mas na verdade as pessoas sofrem muito de falta de energia, pagam caro. Então tem uma organização que está tentando fazer isso, instalando placa solar, assim, baixando o custo da energia por 30% para os moradores e capacitando eles também, né? Porque obviamente você precisa de uma equipe para instalar, você precisa de uma equipe para fazer manutenção, etc. Então, acho que além dessa dimensão estratégica, tem exemplos muito claros no livro de como, para uma pessoa que não faz parte da classe alta, e muitas vezes eu acho que esse é um pouco o preconceito da energia renovável, que isso é uma coisa só para rico colocar na casa de praia, que isso de fato pode transformar a vida das pessoas e assim também resolver, ou pelo menos não resolver completamente, mas dar uma resposta para os grandes desafios que a gente tem em termos de desigualdade social. Então, acho que isso é importante.
assim, pensando nessa coisa, a Luana está, nesse momento, dentro do Pantanal, em algum lugar que a gente não sabe bem qual é, vivendo essa realidade toda agora. Aliás, ela, como a gente falou, pô, conta para nós, Luana, como foi essa viagem por aí? Como tem sido viver esse livro dentro do Pantanal? Você está no módulo. Eu não vi a pergunta, Não, é desculpa. o seguinte, eu falei Caiu aqui, tá? que você estava participando da Flipost diretamente do Pantanal. E aí a pergunta Exato. é como é viver essa realidade desse mundo de transformação naquele antigo paraíso que também está muito inferno hoje em dia, com as queimadas. É, então, eu vou até voltar um pouco, né? Falar desse processo também do livro. Uma parte do que a gente estava produzindo era ir para o Pantanal, e a gente escolheu, né, o Pantanal por essa coincidência aí, essa coincidência não, foi pelo fato de ser o paraíso descrito pelos expedicionários, né? E aí a gente, com toda a perspectiva positiva e promissora das energias renováveis, dessa economia de baixo carbono, de carbono, né, limpo, aí a gente decidiu pesquisar assim no Pantanal, né, ver quais as iniciativas estavam, né, acontecendo de fato, porque como a Júlia disse, é uma mudança que acontece a partir da base, né? Então, a Júlia, ela citou aí, né, Rio de Janeiro e tudo mais, mas assim, na nossa pesquisa mesmo, a gente já constata ali que comunidades aqui do entorno, aqui do Pantanal, eles já têm placa solar, que essa transformação, ela de fato acontece, mesmo sendo um ponto delicado, né? Porque algumas dessas comunidades, elas têm acesso a essa energia, né? Seja pela placa, seja por algum outro programa, né? De inclusão aí de energia, mas, por exemplo, não tem água encanada, ou não tem transporte, o que compromete toda a estrutura, mas realmente ter essa uma transformação, né? E aí, por conta, né, da Covid e por conta das queimadas que rolaram, a gente tá aqui de novo, né? Eu vim para cá, para o Pantanal, e ver um pouco do como que tá rolando, né? Acompanhar esses personagens que a gente estava trazendo, que a gente, enfim, pretende publicar no segundo momento, e as histórias que já, né, a gente já tinha colhido, as visões de futuro, a integração, né, a produção integrada, né, a produção a partir da natureza, essa visão que já existia, isso é o mais legal, né? É uma visão que já existia e que também está mudando a sua narrativa de apresentação, mas que demanda da ação individual, mas também só funciona com integração, né, desses agentes diversos que rolam. Então, eu estou aqui acompanhando uma turma do documento Pantanal, e eles estão fazendo percorrer o caminho do rio daqui, da região, Taquari, e vendo as realidades, né, de perto, vendo a realidade da natureza, as possibilidades. Então, é muito rico, é muito importante nesse momento, e muito importante também. Eu moro em São Paulo, né, e eu sou daqui, né, nascida em Corumbá, mas morei a vida inteira em Campo Grande até os 20 anos, depois, há 14 anos, estou lá em São Paulo. Então, é muito importante estar perto, né, sair de um grande centro. Eu trabalho com publicidade há um tempo, eu trabalho com jornalismo há um tempo também, mas é tão engraçado você sair de um foco onde há um discurso, sabe? São Paulo é um centro, né? As ideias, a gente tem uma impressão, não sei se é por estar muito tempo lá,
que os debates partem de lá, né? E de repente você imerso numa realidade, você numa realidade completamente diferente da sua, por mais que você saiba, sabe? Tipo, por mais que você tenha ideia de que água encanada ou que internet não é todo mundo que tem, não é o Brasil que tem, que a luz não é uma realidade do Brasil, que o jovem, eu conheci uma personagem aqui que eu entrevistei, tem 38 anos, eu tenho 34, e ela tem 12 netos. Então, são realidades que compõem um quadro, né, muito rico do que é esse país. E muito importante, cara. Muito. Então, eu acho que fazer esse livro, juntar essas narrativas e continuar refletindo esse Brasil, né, muito além da promessa do fundo, né, da economia, refletindo na realidade, sabe? É um privilégio e é um Não estou mais ouvindo. Acho que ela saiu do ar, né? Então, bom, eu vou continuar aqui contando um pouco. Ela está no meio do Pantanal, gente. Ela está descendo um taquari de barco, está numa fazenda no meio do Pantanal. Então, bom, o que ela foi fazer lá, o que é parte do projeto do livro? O livro lida com história, o paraíso é história, a ideia, uma ideia que a gente recupera do século XVIII com o futuro, que são os novos mapas, no suposto que o que liga isso, no caso do Brasil, é o nosso passado nos trouxe a esse momento que podemos aproveitar o nosso futuro. Então, há muitas coisas na cultura brasileira, e aí eu acho que a Júlia e a Luana estão falando de o que tem a ver, assim, eu estou aqui continuando, agora voltou. Mas, enfim, eu estava falando que enquanto você não estava aí, eu estava falando que fazia parte do projeto do livro juntar três tempos, passado, presente e futuro, de maneira mais ou menos justaposta. Então, a parte do passado é mais o tiozinho aqui, a parte do futuro era mais a Júlia, a parte do presente era mais a Luana, né, na representação. A parte do presente foi a mais prejudicada pelo Covid. Né? Por quê? Porque ela exigia que a gente, tendo as noções da nova economia e tendo as noções de história, tivesse também contato com pessoas naquele momento, que a Luana estava tendo. O Covid impediu que esses contatos fossem continuados, as viagens tiveram que ser suspensas. Então a gente meio que decidiu fazer, e aqui estamos anunciando em primeira mão para os leitores da Flipostos, que vai ter um segundo volume, que é este presente da cultura brasileira, esse momento presente da cultura brasileira, onde os conhecimentos do passado e as possibilidades do futuro estão começando a se juntar. E estão. Né? O Brasil não está afastado do processo geral de transformação da economia livre. Tem um dado que eu vivo repetindo, e é daquelas coisas que as pessoas têm muita dificuldade para lidar com os dados que estão nesse livro, porque todos eles falam, olha como o potencial do Brasil é grande. E todo mundo olhando para o que está acontecendo no presente, mas a Covid fala, o Brasil não tem nenhum futuro. Mas, enfim, há tão pouco tempo quanto 2008, o Brasil não produzia energia eólica. Entre 2008 e 2020, o Brasil viveu 3 grandes recessões, uma atrás da outra. 2008 com a crise internacional, 2015, 2016, né, que foi uma recessão muito grande, e agora a recessão do Covid. Nesse período de 3 recessões, de vida difícil, etc. e tal, aí, o Brasil foi capaz de instalar uma Itaipu de energia eólica. 10% de toda a energia elétrica produzida no Brasil hoje é energia eólica, é a segunda fonte mais comum de produção de energia elétrica no Brasil. A maior parte instalada no Nordeste, que é uma região que não produzia energia, e que em uma boa parte do ano, hoje em dia, se abastece só com energia eólica e ainda às vezes exporta um pouco de energia. Tudo isso foi feito com investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Né?
que é bastante investimento. Por que a gente não sabe disso? Primeiro, porque a gente não acha que energia eólica é alguma coisa que faz parte da produção econômica, é cada vez mais importante e que é muito bom ter. Mas segundo, porque são 600 projetos, cerca de 600 projetos feitos cada um num lugar, por empresa privada, etc. e tal. Portanto, é uma mudança descentralizada, né? A energia solar, que é a que está chegando aí, é mais descentralizada ainda. A energia solar não é um grande programa de governo dizendo vai ter energia solar. É alguns milhões de placas solares espalhadas da aldeia do índio ao grande centro produtor que precisa de muita energia, que podem ser postas de qualquer jeito, por qualquer um, cada um toma a sua decisão de como fazer, e o Brasil, 70% de toda a energia solar instalada no Brasil foi instalada em 2019. 2020 não acabou, a soma de 2020 com 2019 vai dar muito mais de 90%. Enfim, estamos começando, e começando depressa em energia solar. Então, é esse tipo de fenômeno, né? A Júlia falou da energia solar na favela, na aldeia de índios, a Luana falou da energia solar lá no interior do Pantanal, já está lá, né? Esse é o futuro já está sendo construído embaixo, na cultura, na vida da gente. Então, esse é o ponto desse livro. Quer dizer, a gente está vendo um mundo em transformação. E o que a gente não tem é um instrumento cultural para pensar nele, que é para isso. A utopia, o norte, aquilo que vem pela frente, né? Está na nossa própria história, mas a gente não enxerga e não é capaz de, enfim, agir como se fosse assim. Porque o país apanhou tanto que as pessoas vão perdendo confiança, né? Nesse caso, que é um caso... Eu sou historiador, eu escrevi 15 livros sobre a história do Brasil em todos os séculos, 16 ao 20 e antes do 16. Esta é uma oportunidade histórica secular. O mundo viveu em 2020 uma mudança secular. Qual foi a mudança secular que o mundo viveu em 2020? Desde o século XIX, a fonte de energia mais comum da humanidade é o carvão mineral. Desde que se inventou a máquina a vapor, até hoje, ele é usado para produzir calor, eletricidade, enfim, tudo. Tudo bem. E assim veio. 2020 deve ser, ainda não acabou, então ainda as contas não estão fechadas, mas os indicativos são de que 2020 será o primeiro ano desde o século XIX, onde as fontes renováveis vão ser a maior fonte geradora de energia para a economia mundial. Então, nós estamos aqui falando de transições, de mudanças que não são nada triviais, né? Num momento em que, desde o século XIV, nenhum acidente ambiental tinha destruído a economia, até que algum homem invadiu um novo ambiente e um ser vivo que estava nesse ambiente invadido passou para o homem e do homem para o planeta em 2 meses. Isso é um acidente ambiental, uma zoonose. É isso que aconteceu e que parou a economia do mundo. E a última vez que isso tinha acontecido, de parar a economia do mundo, foi na peste negra no século XIV. A gripe espanhola, que foi junto com o fim da Primeira Guerra Mundial, as duas coisas estavam juntas, então você não pode atribuir só a gripe espanhola o que aconteceu naquele ano. Já vinha num período econômico complicado. Então, o que eu estou falando? A humanidade está sofrendo transformações, e isso é coisa que o historiador aprende, que não são triviais, que acontecem de muito em muito tempo, né? E que estão acontecendo nesse momento. E a impressão sincera e sem ser, enfim, coisa que eu nunca gostei de ser otimista demais, falar as coisas, é o seguinte: isso é uma oportunidade secular para o Brasil. Tá? Isso é o que está no livro, né? Eu sei que dizer que o país tem uma oportunidade secular no ambiente político, no ambiente econômico que nós estamos vivendo, no ambiente de possível confrontação com aquilo que vai nos salvar e que pode nos trazer dinheiro e promover um grande desenvolvimento, que é o dinheiro para fazer a economia sustentável.
O Brasil está saindo do padrão de receber esse dinheiro e pode, ao contrário, ainda cair numa situação de ser punido por estar fora do padrão, o que seria um desastre, mas pode acontecer com grande facilidade. Numa situação que é a nossa oportunidade secular. Então, nós temos que abraçar essa oportunidade, né? A Júlia, tanto a Júlia quanto a Lana, têm expressões muito felizes para isso. Uma expressão que a gente não usou nesse livro foi desenvolvimento sustentável. E a Júlia tem uma explicação maravilhosa para isso. Bom, eu acho que, talvez para começar isso, porque eu entendo que essa parte de desenvolvimento sustentável, até a gente fez uma escolha consciente, obviamente, de não usar, mas eu também entendo que talvez seja mais toque meu com as palavras, então vou só dar um passo para trás, para explicar esse conceito para as pessoas, né? Porque a gente usa isso, essa frase, ela aparece nos jornais todo dia, hoje em dia, mas ela é uma frase que, na verdade, está baseada em conceitos antigos, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa na estrutura de pensamento econômico que a gente usa hoje em dia, querendo ou não, a gente está usando uma estrutura que já existe há 300, 400 anos, por aí. Uma estrutura que, na essência, tinha o homem separado, desmembrado da natureza. Então, quando a gente usa a palavra desenvolvimento sustentável, eu vou quebrar ela em duas, né, desenvolvimento e sustentável. Na verdade, o que a gente está fazendo é que a gente está dizendo que desenvolvimento econômico, do jeito que a gente entende, e desse jeito que a gente entende também inclui a exploração da natureza, é que esse tipo de desenvolvimento precisa ser segurado de alguma forma. Ou seja, você tem a palavra de desenvolvimento, que tem como base esse pensamento econômico, é outra palavra sustentável, que na verdade não tem ambição essa palavra, né? Acho que talvez a coisa que ela mais faz é falar que você tem que segurar ou equilibrar, de alguma forma, esse crescimento econômico. Então, essa junção dessas duas palavras, por mais que as pessoas estão usando elas hoje muito bem, né, com esse entendimento que a gente tem que talvez mudar um pouco o nosso conceito, ela não combina com o que a gente está apresentando no livro, que é que o desenvolvimento, o crescimento econômico vai partir da natureza. Não é uma questão de desacelerar, de abafar o crescimento econômico para que a gente não prejudica tanto o planeta. É outra coisa totalmente. Essa outra coisa não parte da nossa base teórica econômica que a gente está acostumado. Ela parte, na verdade, de outra coisa que ainda não existe. Existem exemplos disso e pessoas já fazendo sugestões disso. O próprio caso das populações indígenas é um exemplo de um outro paradigma de como pensar sobre a economia. Tem alguns pesquisadores e economistas bem na frente nesse sentido, mas o que a gente está propondo, na verdade, tem pouco a ver com essa herança teórica e que acabou também se tornando prática dos últimos 300, 400 anos. Então, essa palavra desenvolvimento sustentável tem isso, que ela ainda está atrelada com esses conceitos antigos. Eu acho que, além disso, tem outra coisa para se pensar em termos do Brasil, é que essa é uma palavra que os europeus inventaram, né, justamente para contemplar como eles iam ajustar os modelos deles para não prejudicar tanto o meio ambiente. O contexto da Europa, e eu acho que o mapa mostra isso muito bem, é uma região que não produz tanto de vida, não tem tanta produção, justamente como o Caldeira falou no início dessa sessão. Então, como é que a gente usa, como a gente, como brasileiros, empresta e usa um conceito que foi criado por um outro sistema e outro contexto de natureza e de produção e de crescimento?
Então, voltando um pouco para o ponto, eu acho que a frase de desenvolvimento sustentável, ela não, primeiro, não contempla a situação do Brasil, segundo, ela está presa a esses conceitos antigos, e que ela mal comunica justamente o potencial que o Brasil tem. Então, a gente tem que achar outras formas. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, eu falo desse assunto, é a China, que escreveu, botou na Constituição o conceito de civilização ecológica. Então, quando você compara um pouco essas duas frases, civilização ecológica com desenvolvimento sustentável, você entende rapidamente que tem dois projetos de Estado, duas ambições muito diferentes daquilo. E, obviamente, na China tem várias coisas atreladas com isso, até porque uma grande fonte de centralização que o governo hoje tem a ver com a questão ambiental. E, obviamente, não tem como esquecer ou ignorar isso. Mas, em termos de narrativa, em termos de poder das palavras e poder de resgatar conceitos de populações originárias, na China eles fazem a mesma coisa com alguns pensadores de milênios atrás, é muito poderosa. Então, enquanto a gente está usando o desenvolvimento sustentável, por isso que a gente não usou no livro, a gente ainda não enxerga ou a gente não está usando as palavras e assim não se aproximando dos conceitos que contemplam o Brasil como polo de vida do mundo, né? Isso. Luana, como estamos chegando no fim, suas considerações? Ela não. Oi, gente. Bom, eu queria deixar um abraço aí a todos e o convite para ler esse livro, que foi feito com muito carinho e com muita vontade aí de transformar. E é isso, né? Vamos voltar, vamos transformar a nossa realidade, vamos repensar os nossos papéis aí enquanto cidadãos nesse momento tão rico, tão complexo. E é isso, né? Não sei se a gente... são tantas ideias, um espaço tão rico e tão plural aí. Acho que a gente jogou aí, eu espero enfim, ter jogado uma bombinha aí para mexer com as suas ideias, né? Tipo, espero que a gente tenha conseguido deixar um pouco do nosso amor aí por esse tema, né? E, enfim, é isso. Um grande abraço. Eu vou complementar também, só falando obrigada pelo espaço. Obviamente, uma experiência muito diferente, não vendo o público, né? E também não tendo oportunidade para receber perguntas, mas a gente está à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta. E é um convite para ler o livro e para sonhar um pouco com o Brasil de novo. Muito bem. E eu, dessa vez, vivo aí em São João, vivo em Águas da Prata, vivo em Poços, estou muito triste de não estar quase em casa, né? Está aí no Parque das Águas, e depois de jantar na cantina, que é aquela vida alegre, aquele ambiente gostoso daquele Poços. Eu espero que você que está no Argentina tenha visto que há novas coisas, que embora essa discussão possa às vezes parecer estranho, tudo parecer desconectado, eu queria deixar aqui a esperança de que é disso que está sendo construído um futuro. Tem um futuro chegando no Brasil, que é difícil da gente pegar, que é feito dessas muitas coisas que a gente falou aqui. A gente tem a sincera esperança de que tudo isso seja claro no livro, embora embora o discurso seja assim como esse, mas eu acho que esta é a forma possível de dizer que nós estamos vivendo um momento, eu espero que a nossa nação esteja passando a voltar a ter um lugar que já foi seu no século, que é aquela nação onde a humanidade sabe que a natureza
é mais rica, mais produtiva, agora num momento onde a natureza é mais rica e mais produtiva, quer dizer, mais economia, mais produção, dá uma oportunidade para todos os brasileiros. Eu sei que as dificuldades numa crise do coronavírus, com a vida política do jeito que anda, em tudo que está acontecendo no Brasil, que esse tipo de argumento é um argumento que não soa natural, que não soa enquadrado no debate político, que não soa parecido com o que está acontecendo por aí afora. Mas eu acho que, eu espero que o espaço de fazer isso, apresentando o que a gente está fazendo, que é diferente, tenha sido útil para que todos possam pensar melhor o Brasil. E se vocês tiverem a paciência e me derem a honra, leiam um livro e vejam se essa mensagem pode chegar até vocês. Muito obrigado. Com certeza, Jorge. Gostaria de agradecer aqui aos nossos queridos convidados, Júlia, Luana e Jorge, e também a editora Sextante, que promoveu esse encontro. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e a editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e o Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, IPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores da nossa feira virtual. Aproveite para visitar a nossa feira durante o intervalo. Nossos expositores estão com promoções especiais para o evento. Vamos agora para um intervalo e voltamos às 20 horas com uma convidada internacional, a professora e palestrante Stephanie Johnson. Até lá, pessoal. Muito obrigada, convidados.